Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de São Paulo, SP Regula, e de sua diretoria colegiada, saudamos a todos e todas. Por uma questão de prática, a mesa já está parcialmente composta pelo já nominado diretor-presidente João Manuel da Costa Neto, pelo senhor secretário de Governo Municipal, que nesse ato representa Sua Excelência, o senhor prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, e pelo conselheiro corregedor do Egrégio Tribunal de Contas do município de São Paulo, senhor João Antônio. O auditório do edifício Matarazzo, sede da Prefeitura, dá lugar ao seminário O Futuro dos Resíduos Sólidos na cidade de São Paulo. São 2 dias de debates que versarão sobre o estado da arte e sobre o futuro da gestão de resíduos sólidos, novas tecnologias, mudanças climáticas e economia circular. Função disto, registramos o agradecimento às entidades que apoiaram a realização deste evento. Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP. International Solid Waste Association, ISWA. E a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, ABETRE. Registramos e agradecemos a presença dos seguintes representantes, já aguardando uma ressalva. Se alguma das fichas não chegou à minha mão, peço a gentileza de se identificar ao cerimonial para que tenha seu nome devidamente citado. Senhora Eunice Prudente, secretária municipal de Justiça. Senhora Ana Cristina, secretária adjunta de Relações Internacionais. Senhora Elza Paulina de Souza, secretária de Segurança Urbana. Senhor Carlos Fernandes, secretário executivo de Abastecimento. Senhor Osmário Ferreira, secretário executivo de Limpeza Urbana. Senhor Alexis Vargas, secretário executivo de Projetos Estratégicos. Isso posto, passaremos a ouvir os breves pronunciamentos dessa sessão de abertura, começando pelo diretor-presidente da agência SP Regula, senhor João Manuel da Costa Neto, a quem concedo a palavra. Muito boa noite a todos. Embora o nosso cerimonial já tenha referido às autoridades, eu entendo que, pela questão do seminário, me compete aqui saudar o nosso secretário Edson Aparecido, neste ato representando o nosso prefeito Ricardo Nunes, o nosso conselheiro do TCM, conselheiro João Antônio, saudar todos os secretários na pessoa da secretária Elza, secretária da Segurança Urbana do município de São Paulo. Não poderia deixar de cumprimentar o secretário da Fazenda, Ricardo Torres, que foi o primeiro diretor-presidente da Agência Reguladora SP Regula. Saudar toda a equipe da SP Regula e a nossa diretoria colegiada, diretora Carolina Malheiros aqui presente, diretora Ana Carolina Cavalcante, a quem também agradeço a liderança diante de toda a programação deste seminário. Saudar também os representantes das empresas concessionárias Loga, na pessoa do senhor Valnei, a EcoUrbis, na pessoa do seu presidente Nelson. Saudar também o Antônio Fernando, que foi o último presidente da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana e se faz aqui presente, e o palestrante da noite, o senhor Walter Plasto. Dizer da alegria e da felicidade da SP Regula realizar esse primeiro seminário, e um seminário tão importante aqui na questão do futuro dos resíduos sólidos na cidade de São Paulo. Um momento muito especial em que vivemos. Tivemos um modelo instituído pela Lei 13.478 em 2002, que ultrapassa 20 anos, um sistema bastante ousado para aquele momento, e que, em que pese algumas deficiências, funcionou muito bem e garantiu à cidade de São Paulo atuar sempre na vanguarda na questão da coleta
e destinação dos resíduos para aquilo que era previsto no futuro àquela época. O nosso desafio na SP Regula hoje é projetar os próximos 20 anos. Não só os próximos 20 anos. Percebemos que o Planares, o Panclima, os novos atributos legais que nos são colocados almejam metas ainda mais audaciosas, algumas para 2040, 2050. E assim nós o faremos. Foi demonstrado aqui à tarde já todo o estudo realizado pela FIP, contratado pela SP Regula, que visa estudar da vantajosidade da prorrogação dos contratos atuais ou uma nova licitação para esse sistema. Tudo isso acompanhado pela Gerência de Saneamento Ambiental da SP Regula, liderada pelo nosso gerente Mauro Haddad, aqui representado pelo senhor Davi, o qual cumprimento, e que eu não tenho dúvida, secretário Edson Aparecido, que São Paulo, mais uma vez, manterá a cidade, o município de São Paulo na vanguarda. A gente sabe que o Planares tem metas audaciosas, que muitos dos municípios brasileiros terão que se desdobrar para cumprir essas metas, e, com certeza, esse momento de definição ou de um novo contrato ou prorrogação da concessão atual pautará muitos outros municípios no desafio que é manter uma coleta e destinação sustentável numa capital que é a maior capital da América Latina. Agradeço a presença de todos, um momento ímpar em que a gente tem a oportunidade de compartilhar o que é estudado até aqui com a sociedade civil, com representantes dos órgãos de controle, com representantes do Poder Legislativo, e não tenho dúvida, com a contribuição de todos esses entes e da sociedade civil, o trabalho será muito mais assertivo. Muito obrigado e boa noite a todos. Neste momento, ouviremos as palavras do senhor João Antônio, conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do município de São Paulo, a quem concedo a palavra. Quero saudar aqui o secretário Edson Aparecido, representando nesse evento o prefeito Ricardo Nunes. Saudar o meu xará, João Manuel, que da São Paulo Regula. Cumprimentar também aqui a secretária Elza, de Segurança Urbana, a Eunice, secretária de Justiça. Cumprimentar todos os presentes, também o Ricardo Torres, eu encontrei por aqui, não sei se está secretário de Finanças, né? Cumprimentar o Ricardo Torres, dizer da minha alegria de poder estar aqui neste evento, que eu acho que é um marco importante no debate sobre uma matéria tão complexa, mas tão necessária para a cidade de São Paulo. Eu, obviamente, sou relator dessa matéria no Tribunal de Contas e, com os cuidados devidos, para não antecipar voto, né, e minhas convicções, vou procurar, de um jeito sucinto, trocar algumas impressões com os senhores aqui nesse evento. Este contrato nasce em 2004, no governo da ex-prefeita Marta, hoje secretária de Relações Internacionais aqui na Prefeitura. Ele nasce junto com a taxa do lixo, né? Portanto, ele nasce com uma concepção de isentar o Tesouro de arcar com 100% dos valores da coleta, ou seja, do que nós chamamos de divisíveis na cidade de São Paulo. Em seguida, por razões de opção da maioria dos cidadãos paulistanos, houve uma troca de governo legítima dentro do processo democrático, e essa troca de governo a espinha dorsal desse contrato foi quebrada, que era a taxa do lixo, independente aqui, não estou entrando no mérito se era certa ou errada a taxa do lixo, mas a espinha dorsal desse contrato era a taxa do lixo, e a taxa do lixo, por razões políticas, deixou de existir na cidade de São Paulo. E, a partir daí, nós tivemos um contrato alongado no tempo, com uma estrutura de fiscalização na prefeitura extremamente debilitada, à época a Anlurb, né?
obviamente, que foi um contrato com muitas dificuldades no seu processo de execução, que nós ainda estamos analisando. Contrato, a licitação e o contrato, o Tribunal de Contas já julgou, mas a execução contratual ainda está pendente de análise, tanto dos técnicos, mas também do Pleno do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Não quero falar muito do passado, estou pontuando essa questão para dizer que é um contrato extremamente complexo, com um período alongado na sua execução, com diversas gestões de diferentes partidos, diferentes ideologias, que passaram pela administração nessa época, obviamente que isso tem uma incidência direta no processo de tratamento das políticas públicas, incluindo a questão do tratamento no que diz respeito à limpeza urbana, tanto o contrato de varrição como o contrato de concessão. Eu tenho dito ao prefeito e aos secretários das respectivas áreas, com muita franqueza. Primeiro, porque eu tenho uma visão do controle externo um pouco diferenciada do que foi o controle externo até hoje no país. Eu não tenho uma visão de que o controle externo é um controle que cuida apenas das conformidades dos atos praticados pela administração. Quero dizer, em palavras mais simples, eu entendo que o controle externo ele está intimamente associado à finalidade do Estado. E a finalidade do Estado é promover o bem comum, ou então, nas palavras do mestre Dalma de Abreu Dallar, é promover o desenvolvimento integral do ser humano, né? Essa é a função do Estado. E quem que está do lado de cá do balcão, secretário Edson Aparecido, quem está do lado de cá do balcão, essa é a questão fundamental para nós. É para o Executivo, é para o Legislativo e também para os órgãos de controle. Ou seja, fazer com que o Estado alcance o seu principal objetivo, a sua finalidade, é problema de todos nós. Portanto, o controle externo que eu defendo é um controle que, sem abrir mão do chamado controle posterior, controle repressivo, faz da sua atuação meios de viabilizar políticas públicas exitosas, independente da bandeira partidária presente naquele momento na Prefeitura de São Paulo, no nosso caso. Então, é um controle externo que ajuda a administração pública a chegar antes do desperdício do dinheiro público. Isso implica, então, em que nós devemos valorizar menos o controle posterior, o controle de conformidade, e mais o controle preventivo e o controle concomitante. O controle preventivo acontece na prática, na análise dos processos licitatórios, basicamente, e o controle concomitante na execução contratual. Esse é o tipo de controle que eu acredito. Um controle que leva em conta, principalmente, o princípio da eficiência, todos os princípios do direito administrativo, mas o princípio da eficiência, onde combina economicidade com eficiência das políticas públicas. Fazer o melhor pelo menor preço. Essa é a premissa básica, princípio da economicidade combinado com o princípio da eficiência. Nem sempre o menor preço significa também uma política eficiente. Depende, né? Mas é por isso que é o sopesamento desses dois princípios que levam a um controle efetivo de políticas públicas exitosas e o controle chega antes do desperdício do dinheiro público. Quero, então, encerrar dizendo que os desafios são enormes. Acho, sinceramente, que o mundo tem um encontro marcado com o fim dos aterros sanitários. Os aterros sanitários, por mais tecnologia utilizada neles, não é
o melhor método para se proteger o meio ambiente. E o mundo caminha para os ecoparques. O mundo caminha para a reciclagem ampla, geral e irrestrita. É possível reciclar os sólidos, é possível reciclar os orgânicos. E uma pequena parte pode ser incinerada. Não vamos acabar com os aterros sanitários de imediato, mas nós temos encontro marcado com esse tipo de, com o fim desse tipo de tratamento do lixo na cidade de São Paulo. Assim como acho que a logística hoje proposta na cidade de São Paulo, principalmente no que diz respeito à destinação dos resíduos, aqueles produtos dos divisíveis e os produtos dos indivisíveis, leia-se coleta e varrição, respectivamente, quero dizer que um caminhão passar de uma rua colhendo um tipo de saco com cor diferente e à noite passar um outro caminhão, não tem é uma logística, tem um problema de gestão aí, certo? Então, acho que o desafio da Prefeitura de São Paulo, sinceramente falando, já disse isso para o prefeito e para os secretários, eu não estou preocupado exatamente com o tipo de contrato que a Prefeitura vai fazer, que é discricionário do chefe do Poder Executivo. Eu estou preocupado com o que nós vamos oferecer para a sociedade paulistana, do ponto de vista de novas tecnologias, novas políticas de tratamento do lixo, de reciclagem, etc., etc. Com economicidade, pensando também no tesouro público, pensando no dinheiro público. E termino, secretários, falando 2 assuntos mais básicos. O primeiro deles, para encerrar, é dizer o seguinte, que essa questão da modelagem futura, nós não podemos pensar 2023, 2024, com o mesmo olhar, com o mesmo sentimento, com a mesma realidade de 2004. Os tempos mudaram, os tempos são outros. Portanto, nós temos que pensar, hoje, uma nova forma de oferecer para a cidade um novo tipo de serviço. E, obviamente, com economia para os cofres públicos. Penso assim, termino dizendo que nós vamos continuar. Chegou aqui meu querido Fábio Riva, grande vereador da cidade de São Paulo, um dos líderes mais antigos. Faz tempo que você é líder do governo, né? Eu fiquei 2 anos, já fiquei na época da Marta, mas sejam bem-vindos, estou terminando. Dizendo, então, a todos que estão presentes, que nós vamos cumprir a nossa missão constitucional. O Estado moderno construiu mecanismos de autocontrole eficientes, baseados nos freios e contrapesos. Poderes independentes, independentes eu não diria, mas autônomos, né? E com um controle forte. Estado democrático de direito pressupõe controle. E aí, eu tenho conversado muito com o prefeito, e a gente tem uma relação muito respeitosa, e, às vezes, ele critica o Tribunal de Contas. Eu digo, prefeito, é assim mesmo. Se não tiver tensão entre o controle externo e o executivo, tem alguma coisa errada. Porque nem a prefeitura tem que fazer o que o controle manda, nem o controle deve ser puxadinho do executivo. Tem que ter uma relação pensando no interesse público. Obviamente, voltando à origem da minha fala, a finalidade do Estado, onde cada um cumpra com seu papel, né? Cada um cumpra com a sua missão constitucional. Nós vamos continuar seguindo nessa pisada, mas sempre baseado no artigo 22 da LINDB, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. O controle também é corresponsável pelas boas políticas públicas, né? Então, nós vamos marchar nesse sentido, sempre pensando que a cidade de São Paulo merece mais de todos nós. E é isso que nós, do poder público, vamos fazer.
deste processo, um processo de acúmulo para que a cidade de São Paulo possa ganhar, ter melhor qualidade de vida. Muito obrigado. Falei demais, mas muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença da senhora Soninha Francini, secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania. E, ato contínuo, convidamos para fazer uso da palavra Sua Excelência, o senhor Fábio Riva, vereador da Câmara Municipal de São Paulo e líder do governo. Obrigado. Pessoal, muito boa noite. Passando aqui para só trazer um abraço ao querido João Antônio, nosso conselheiro do Tribunal de Contas do município, nosso secretário Edson Aparecido, João Manuel e a todos vocês. Dizer que a Câmara também sempre participando dos debates intensos da cidade, e hoje eu não poderia deixar de vir fazer uma visita aqui na Casa Civil e aproveitei para dar uma passadinha aqui. Nós temos um trabalho intenso na Câmara Municipal, aprovando diversos projetos importantes para a cidade, em todas as áreas. Hoje não foi diferente. Hoje demos um passo importantíssimo na alteração de uma lei do Bolsa Atleta, agora é Bolsa Atleta Rei Pelé, projeto votado de forma unânime para todos os vereadores, todos os partidos, e também um segundo projeto na área da saúde, que é o recebimento, a autorização para receber o Hospital Sorocabana em doação do Governo do Estado, uma luta de toda a comunidade lapiana, né? Merece palmas mesmo, está aí a Soninha, o Carlos, que são da região, e também um projeto votado de forma unânime, porque a saúde, como a habitação, a educação, eu falo que não tem cor partidária. Nós temos que estar sempre unidos para o bem-estar da população. E aqui hoje, falando sobre resíduos sólidos, né, sobre ações da cidade, a preocupação diária do prefeito Ricardo Nunes, né, com a cidade, mais do que com a cidade, com as pessoas, o olhar humano, e a Câmara Municipal de São Paulo tem sido uma parceira de primeira hora. Falo aqui até em nome dos diversos vereadores e vereadoras que compõem o governo, a base de governo, dizendo que nós somos parceiros, então a gente está aqui nesta noite para também dar um passo importante nessa luta que são os resíduos sólidos na cidade de São Paulo. Muito obrigado. Ouviremos, neste momento, as palavras do senhor Edson Aparecido, secretário de Governo Municipal, neste ato representando Sua Excelência, o senhor prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Boa noite a todos. Primeiro, trago aqui um abraço do prefeito Ricardo Nunes, ele que foi um entusiasta desse encontro, desse seminário. Ele está na cidade do Rio de Janeiro, participando da Frente Nacional de Prefeitos, discutindo uma questão extremamente importante, que é a reforma tributária, que hoje tramita no Congresso Nacional. Mas pediu que transmitisse a todos vocês um excelente trabalho e boas ideias que vão sustentar, se Deus quiser, as alterações, as mudanças que a gente deverá fazer nesse segmento tão importante dos serviços públicos aqui da cidade. Queria cumprimentar meu amigo, conselheiro João Antônio, do Tribunal de Contas, cumprimentar o João Manuel, diretor-presidente do SP Regula, cumprimentar o nosso líder do governo na Câmara, o vereador Riva, Fábio Riva, cumprimentar os secretários que nos acompanham aqui, a secretária Eunice, a secretária Ana Cristina, a Soninha, nossa secretária, a secretária Elza. Vocês vejam a lucidez do prefeito, que tem um contingente de mulheres no seu governo bastante significativo. Cumprimentar também o Alexis, nosso secretário, cumprimentar o coronel Osmário, o coronel Camilo, que aqui se encontra. Deixei, por último, para falar do Ricardo Torres, vocês vejam, tem algum mau sinal, porque ele não quis sentar na mesa, quem toma conta do dinheiro da prefeitura, então... Mas o Ricardo, nosso grande secretário da Fazenda, que já foi... não tem dúvida. O Ricardo, que já foi também diretor-presidente da SP Regula, num momento tão importante. Dizer que nós
durante o período do governo do nosso prefeito Bruno Covas, e agora com o prefeito Ricardo Nunes, a administração pública na cidade adotou uma política extremamente ousada, conselheiro, das chamadas concessões públicas e das parcerias públicos-privadas, para que a gente pudesse concentrar as energias do governo, da administração dos grandes desafios que a cidade tem, em algumas áreas que a administração deveria se debruçar prioritariamente. Saúde, educação, habitação, segurança pública, o desalento dos moradores de rua da cidade, e um conjunto enorme de serviços que nós passamos, e de áreas que nós passamos a fazer, as chamadas concessões públicas, para que a gente pudesse exatamente conduzir aquelas que dizem respeito mais ao dia a dia do cidadão. E essa política e as medidas adotadas pelo prefeito Bruno e pelo prefeito Ricardo Nunes surtiram um efeito extremamente importante para a cidade. Hoje, a prefeitura, com um orçamento de aproximadamente 100 bilhões de reais, né, com as suas contas públicas absolutamente equacionadas, né, com recursos em caixa, que vai nos permitir, sem dúvida nenhuma, enfrentar e superar alguns dos desafios mais importantes que nós temos aqui na cidade. Então, essa política de concessões, ela foi extremamente exitosa, ela vai entrar agora numa segunda etapa, e nessa segunda etapa, eu não tenho a menor sombra de dúvida que a questão da concessão dos resíduos sólidos na cidade é absolutamente importante. E o prefeito quis iniciar esse processo, e é um processo que, na opinião dele, deve ser resolvido no mais curto espaço de tempo possível, né? Ele precisava passar por uma discussão ampla, por uma discussão que pudesse ouvir não só os setores da prefeitura encarregados desse debate, como os nossos técnicos da SP Regula, que eu quero aqui cumprimentar na figura da Carolina, né? Mas ele precisava passar por um debate junto aos órgãos de controle, à Câmara Municipal, junto aos concessionários, junto aos técnicos, junto à universidade, para que a gente pudesse lastrear, conselheiro, as melhores sugestões e posições que viessem a compor, sem dúvida nenhuma, esse novo momento que nós vamos ter. Critérios, as novas metas que nós deveremos introduzir nesse processo precisam passar por esse debate, a questão da sustentabilidade, da vantajosidade econômico-financeira desses contratos. Nós queremos fazer essa discussão ampla, aberta e transparente. É fundamental que isso ocorra dessa maneira, e, aliás, a imprensa retratou hoje, na cobertura muito ampla que fez desse seminário, e vai continuar fazendo amanhã, que a melhor maneira de discutir um desafio como esse, né, um setor que nós sabemos emprega mais de 6 mil trabalhadores na cidade, né, que consome um recurso extremamente importante do orçamento público da cidade, ele precisava ser um debate aberto, precisava ser um debate onde as sugestões, onde os técnicos, onde todos os setores que atuam neste cenário pudessem opinar, para que a gente pudesse construir, né, o melhor contrato possível, né, entre o poder público, entre a prefeitura, né, e os concessionários desse serviço tão importante que nós temos aqui na cidade. Então, portanto, acho que nós vamos poder, pelos relatos que o João Manuel já nos passou durante os debates de hoje, né? Agora também a exposição que nós vamos ter aqui do Plácido. Amanhã, vamos estar o dia todo aqui reunidos, eu não tenho a menor sombra de dúvida que nós vamos poder fornecer aos nossos técnicos, aos nossos secretários e ao prefeito Ricardo Nunes caminhos, opiniões, sugestões que vão, sem dúvida nenhuma, ditar um novo momento numa área tão importante da cidade, que é exatamente a questão da destinação dos resíduos sólidos na cidade. Então, portanto, desejar a todos bom trabalho, vamos ouvir agora a explanação do Plácido, e, se Deus quiser, num curtíssimo espaço de tempo, nós teremos a solução desse novo contrato, que com essas novas, com esses novos pilares que o momento, como disse aqui o João, nos impõe. Nós estamos falando de algo que foi feito há 20 anos atrás e que, portanto, hoje os desafios são extremamente maiores. Tudo, aliás, que acontece em São Paulo repercute no país inteiro, se transforma em modelo no país inteiro. Então, portanto, eu acho que a gente pode dar uma contribuição extremamente importante
para a resolução dessa questão, não só para São Paulo, para a população da cidade, mas para todo o país. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Agradecemos pelas palavras dos oradores que ocuparam a tribuna. E, neste momento, vamos passar para o segundo ato deste seminário, em especial dessa abertura solene. Já vou pedir aos participantes da mesa para que ocupem seus assentos no auditório, de modo que eu anuncio o palestrante da noite. O senhor Walter Plácido Teixeira Júnior é meu colega, engenheiro civil, pós-graduado em Ciências Ambientais pela Universidade Federal Fluminense. Foi superintendente de qualidade ambiental da Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro. Possui experiência nacional e internacional em gestão de resíduos. Atualmente é diretor executivo da empresa AST Ambiente, especializada no tratamento de chorume de aterros sanitários. Então, convido, neste momento, o senhor Walter para que assuma o microfone, dispondo ele de 30 minutos para a sua explanação. Muito obrigado. Primeiro, boa noite. Gostaria de agradecer o convite da pessoa do prefeito Ricardo Nunes e também da Ana Carolina Cavalcante. Prazer te conhecer, estávamos falando por telefone. Pois, eu cheguei hoje à tarde aqui às 14 horas, por volta das 14 horas, e assisti com muita atenção às palestras que me antecederam. E desde que eu recebi o convite da Ana Carolina, o convite da Prefeitura, eu fiquei pensando do que eu poderia contribuir com esse debate. E foi muito importante eu chegar aqui cedo hoje e escutar as palestras muito boas, por sinal, para poder refletir qual é a contribuição que eu poderia efetivamente trazer aqui para o auditório. Eu tomei a liberdade de colocar um vídeo rodando de duas empresas. Uma empresa, a empresa que eu hoje dirijo, a empresa AST, a empresa especializada na purificação do chorume, transformando o chorume em água ultra pura, água desmineralizada. E também coloquei um vídeo de uma empresa que tem muito a ver com todas as apresentações que a gente viu hoje. É uma concessionária chamada Valor Sul, uma empresa que é responsável pela gestão em alta, como eles dizem lá em Portugal, dos resíduos da região de Lisboa. Portugal é um país esse que eu tenho aí uma relação muito grande, que começou a ser construída quando eu ainda trabalhava no governo do Rio de Janeiro como superintendente de qualidade ambiental, e nós fizemos o primeiro levantamento no Rio de Janeiro dos lixões existentes naquele momento do nosso Estado. Isso era 2007, 2008. Foi nessa altura também, 2008, que o governo do Estado do Rio de Janeiro fez um acordo de cooperação técnica com a Abrelp. Na época, a Abrelp era presidida pelo João Carlos Davi, meu amigo, na época era o presidente da Cavo, e o Carlos Silva, hoje presidente da ISVA e presidente da Abrelp, era o secretário executivo. Um grande amigo também, o Carlos Silva. Eu quero também aqui fazer menção ao Luiz Gonzaga, presidente da BETRE, associação essa que nós somos associados. E no final dos anos 2000, 2007, 2008, 2009, comecei a ir com mais frequência para a Europa e conhecer as instalações de gestão de resíduos de alguns países europeus. Mais recentemente, comecei a fazer aí umas incursões para os Estados Unidos. Quando a Ana me telefonou, há 2 semanas passadas, eu estava em Chicago, tinha acabado de chegar de uma feira em Atlanta, chamada SOAR, na verdade, um congresso técnico-científico, onde a comunidade científica, a comunidade técnica, as empresas norte-americanas estavam discutindo o estado da arte da gestão de resíduos naquele país, no país norte-americano. Tive a oportunidade de conhecer um aterro sanitário, tive a oportunidade de conhecer o sistema de exploração de biogás deles e conhecer um pouco mais da realidade norte-americana, que já tinha tido um contato anterior, quando, ano passado, eu participei do congresso da WTRT, que é a entidade que reúne aí os especialistas em Waste to Energy, nos Estados Unidos. Naquela altura, visitamos 2 unidades de recuperação energética,
de resíduos. Uma em New Jersey, 1.500 toneladas dia, gerando 30 megawatts-hora, e outra em West Palm Beach, no meu caso, foi o maior incinerador que eu já conheci. A gente tem receio de falar essa palavra incinerador aqui, né? Fala unidade de recuperação energética, central de valorização energética. Mas essa planta de West Palm Beach, ela queima 5.000 toneladas dia, gerando 50 megawatts. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer essas duas plantas no ano passado, e algumas outras centrais de valorização energética a gente já conhece em outros países. E eu vi que hoje, aqui, no nosso debate, o assunto da valorização energética, por várias vezes, ele entrou na conversa. Mas eu precisava fazer um destaque aqui de alguns elementos que eu considero bastante importantes para o debate. Primeiro, a importância da concessão em si. Né? Nós somos o país que ainda tem 3.000 lixões em atividade. No meu estado do Rio de Janeiro, nós devemos ter hoje, aqui eu estou bastante afastado lá dessas questões mais práticas do órgão ambiental, mas o noroeste fluminense hoje ainda tem lixão, o Médio Paraíba ainda tem lixão, o município de Resende, que é um município importante do Médio Paraíba, tem lixão. A Baixada Fluminense ainda tem lixão. No norte da Baía de Guanabara, o município de Magé opera um lixão. Nós estamos falando do segundo estado do Rio de Janeiro. Quando a gente vai para o interior do Brasil, região norte, nordeste, a quantidade de lixões ainda é maior. Então, no país que ainda tem lixões, eu acho que é muito importante a gente reforçar a necessidade das concessões, dos contratos de longo prazo, para que se possa fazer os investimentos necessários nas tecnologias que se pretende. E tem uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de frisar. Esqueçam essa história que o aterro sanitário vai acabar. A Europa não tem aterro. Eu estive na Suíça mês passado. Sabe por que na Suíça não tem aterro? Porque o aterro está na Alemanha. Eu visitei uma unidade de recuperação energética interessantíssima. Por quê? Porque eles, além de fazer a incineração do lixo, eles mineravam a escória. Essa foi a primeira vez que eu vi. Mineravam a escória. Eles iam atrás. Porque a escória, né, quando você tem a incineração, são duas cinzas. Né? A cinza volátil, que é onde fica preso no filtro de manga, onde ficam as dioxinas, os furanos e os elementos poluentes, cerca de 1% do volume, não passa disso. E nós temos as cinzas inertes, né, que podem ser utilizadas como subbase de pavimentação, inertizadas com concreto ou dispostas em aterro sanitário. Então, qualquer que seja o processo de tratamento, qualquer que seja a tecnologia, nós vamos ter que ter uma solução para o destino final dos rejeitos. Então, se a aposta for um tratamento mecânico, advindo aí de uma boa coleta seletiva, hoje eu achei interessantíssimo também aqui o colega que estava falando do PATE, né, do Pay As You Through, pague pelo aquilo que você gera. Cheguei a conhecer duas experiências, na cidade de Guimarães e na cidade de Viana do Castelo. Eu queria pedir para colocar o outro vídeo, que está repetindo o primeiro, acho que poderia colocar o outro, por gentileza, que esse aí acho que já foi. Então, essa experiência de pagar pelo lixo que produz é uma experiência que está sendo levada em conta em alguns países, em alguns estados, em alguns municípios europeus, mas não é a realidade. Por exemplo, a realidade da cobrança da tarifa em Portugal é na conta de saneamento, discriminada. Está lá o consumo de água, está o consumo de esgoto, que normalmente é o dobro da água. Eu acho que lá é 80% do consumo de água, se eu não me engano, e está lá a tarifa do resíduo, que é indexada ao consumo da água. Aí o pessoal reclama, bom, pô, eu não necessariamente, ao consumir mais água, eu produzo mais resíduos. Mas foi a fórmula que eles encontraram. O que interessa é que a tarifa existe, e esse é o vídeo da ValorSul, que é esse consórcio que eu falei para vocês, que tem aí as tecnologias todas que nós falamos aqui, tem o aterro, o incinerador, o tratamento mecânico biológico, o tratamento mecânico para os resíduos da coleta seletiva e um digestor anaeróbio para os resíduos orgânicos advindos da coleta seletiva. Essa empresa, esse vídeo está no YouTube,
e no Google tem muita coisa sobre a Valosul que vocês podem encontrar. Mas o que eu estava colocando aqui é que a importância do aterro é sine qua non. Mesmo que a gente avance com todas as tecnologias que a gente pode avançar, no final das contas, nós vamos ter que ter algum lugar para poder ser utilizado quando um equipamento desse para. Ou um incinerador, uma central de valorização energética, uma URI não vai parar. Vai parar. E vai parar para manutenções preventivas, X manutenções anuais, que vai estar lá no manual do fabricante, e vai ter as manutenções corretivas, um acidente qualquer. E aí, para uma unidade dessa, o resíduo vai para onde? Ou uma central de tratamento mecanizado, aquela que recebe o resíduo da coleta seletiva e separa, através de todos aqueles processos, como a gente tem hoje aqui, tanto a Loga quanto a EcoUrbs, tem uma central de tratamento mecânico advindo da coleta seletiva. Não foge nada. O que nós temos aqui em São Paulo não foge de nada que é mais moderno na Europa. Não tem, inclusive, os fabricantes aqui que forneceram são fabricantes de reconhecimento internacional. E, além disso, o que nós temos? Nós temos o tratamento mecânico biológico, que é aquela infraestrutura que evita o aterro, no caso de não ter uma incineração. Por quê? Porque vai o lixo bruto, o lixo indiferenciado, e saem duas linhas ali. Sai a linha do orgânico, onde você vai fazendo todo um processo de peneiramento e separação balística e o que for, para poder, no final, ter lá o composto. Esse composto, antes de virar composto, pode passar por uma digestão anaeróbia ou uma biodigestão e gerar gás e gerar energia, e você vai ter uma outra linha de embalagens. Porque quando a gente fala de recicláveis no RSU, nós estamos falando majoritariamente de embalagens. Plásticos, madeira, papelão, vidro, metal, embalagens. Então, no TMB, no tratamento mecânico biológico, que recebe o lixo diferenciado, de um lado ele tira o orgânico, do outro lado ele vai tirar o que puder retirar de embalagens que puderem ser comercializadas. Essa unidade tem uma fração de rejeito muito grande, se não for produzido CDR, muito grande mesmo. Se você for contar com a separação de lixo indiferenciado que chega no TMB e você não faz o B, fique satisfeito se você conseguir retirar 10%. 10%. Um TMB, que você não faz o resto do processo, você não faz o B e não faz o CDR, você desvia 10%, 90% você deposita no aterro. Agora, se você cuida de retirar o orgânico, retira mais 30%, 40%. E se você, o rejeito daqui, produz CDR para queimar numa cimenteira ou queimar numa unidade de geração de energia própria, aí sim, aí de um TMB você vai levar 20% para um aterro. Ou você vai levar 20% para uma incineração, que depois vai produzir uma cinza, uma escória inerte, que vai precisar de aterro. Então, uma coisa muito importante é a gente não cair nessa armadilha que os aterros vão desaparecer. O que vai acontecer, né, é que os aterros vão aumentar a vida útil deles. A grande dificuldade das grandes cidades, das regiões metropolitanas, é encontrar uma área para os seus aterros sanitários. Se nós, há 10, 15 anos, já tivéssemos implantado tecnologias de desvio do resíduo do aterro, a vida útil dos aterros atuais não seria a que é hoje. E se nós começarmos agora a implantar novas tecnologias, quanto tempo a gente precisa para colocar em pé uma central de valorização energética? Tendo em vista que o investimento que o colega aqui falou de R$1 bilhão, não foge desse número. As plantas de Portugal, que recebem aí 1.500, 1.600 toneladas dia, gerando 30, 35 megawatts, custaram $150 milhões. E uma questão que eu ouvi aqui também, que eu acho que é bastante interessante a gente refletir, é essa necessidade que o brasileiro tem, que nós temos de uma maneira geral, eu também tinha, de ir buscar tecnologias. Hoje deve ter uma legião de brasileiros lá em Nova Orleans, na West Expo, visitando lá os estandes, conversando com empresas em busca de tecnologia. Ano passado, nós tivemos na maior feira de saneamento do planeta, que é a IFAT, que vai ter no ano que vem, novamente, em Munique, onde você pode rodar os 5 dias da feira que você não vai conseguir visitar 10%, 15%, nem perto disso, das empresas que estão instaladas ali. Então, o que eu costumo dizer para o pessoal é que a gente não deve se preocupar tanto
com a tecnologia. Tecnologia, eu vendo tecnologia. Tecnologia você compra. Você vai comprar uma tecnologia mais cara, mais eficiente, mais automatizada, menos automatizada, mas você compra. O grande segredo, pessoal, é a engenharia financeira, é a engenharia econômica. A prestação de serviço de limpeza urbana, de gestão de resíduos sólidos urbanos, ele precisa deixar de ser o patinho feio do serviço público essencial, do primo pobre do serviço público essencial. Quanto que custa o quilowatt-hora da energia que a gente paga? Quanto? Vamos fazer uma conta aqui rapidinho de cabeça? Olha aqui, uma cidade de 100 mil habitantes, ela gera, em média, 100 toneladas dia de lixo. Vamos supor que a tonelada da coleta seja R$300. Vamos supor que o aterro, mais o tratamento, o beneficiamento, os outros equipamentos, custem mais R$300. Deu 600. Agora vamos botar mais R$400 na tonelada para fazer educação ambiental, fazer administração, pagar imposto. Então, a tonelada do lixo vai custar, para quem tem que pagar, R$1.000 a tonelada. Não é a nossa realidade no Brasil. Mas vamos fazer essa conta aqui de cabeça comigo. Então, eu tenho uma cidade de 100 mil habitantes, 100 toneladas dias, vezes 1.000, 1 milhão. Quando eu digo 10 milhões, quando eu divido por 100 mil, dá quanto? R$100. R$100. Se for R$1.000 a tonelada. Se a tonelada custar 500, R$50. R$50 são 2 pratos de comida, não é isso? Ou dependendo do restaurante que a gente for, nenhum prato de comida é. Quem anda de ônibus aqui gasta quanto de ônibus por mês? Serviço público. Passagem a R$5, R$10 por dia, 20 dias da semana, quanto que a gente gasta? Quem é que gasta menos de R$100 por mês aqui de telefonia? Quem é que gasta menos de R$100 por mês aqui de água e esgoto? Quem é que gasta menos de R$100 aqui por mês de gás? Agora, se falar que a taxa de lixo em São Paulo vai custar R$10 por habitante, o pessoal pula. Não, mas a gente não tem condição de pagar. O fato é que, se não houver um custeio próprio, a própria concessão ela fica fragilizada, porque ela não tem um custeio direto. Vai ter que ir no orçamento. E se não tiver orçamento? Não paga a concessionária? Então, a questão ela passa pela tecnologia, porque nós temos que conhecer. Esse benchmarking das tecnologias, todo mundo aqui já fez de alguma forma, as concessionárias, a prefeitura, os membros dos órgãos de controle, já foram no Japão, foram na Europa, foram nos Estados Unidos, a gente já viu o que funciona, o que não funciona. Conhecemos fornecedores, conhecemos empresas de engenharia, projetistas. Então, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista ambiental, não tem problema. Os incineradores modernos não poluem absolutamente nada, os modernos, esses. A quantidade, 1/3, quando você olha um incinerador, 1/3 daquela instalação queima, 2/3 filtra o ar. 2/3 daquela instalação está filtrando o ar, está fazendo o controle dos efluentes. Então, do ponto de vista ambiental, o problema também não está aí. O problema está na engenharia financeira que vai trazer robustez para as concessões. E isso é muito importante. E São Paulo está numa situação muito privilegiada. Hoje eu vi aqui nas apresentações, por exemplo, que o índice de satisfação do cidadão paulista com os serviços prestados pelas atuais concessionárias é positivo. O pessoal está satisfeito com o serviço. E aí a prefeitura tem um dilema, se ela renova o contrato ou se ela abre uma licitação. Se você tem hoje as concessionárias trabalhando num ambiente regulado, onde a regulação jurídica funciona, né? O olhar para o contrato, a parte jurídica, a parte legal, funciona. Você tem um contrato de concessão onde a parte econômica financeira também é regulada e também está de acordo, ou se não está de acordo, pode ficar de acordo, porque é difícil ter algum contrato de concessão no Brasil que esteja com a sua situação de reequilíbrio financeiro resolvida. Eu não conheço, não sei se aqui em São Paulo está resolvido, mas as concessões que eu conheço, que eu ouvi falar, nenhuma delas tem o seu reequilíbrio financeiro em dia. Teve aqui um reajuste ali, por um índice aqui, o índice A, o índice B, mas o reequilíbrio financeiro é difícil. Então, tendo a regulação no componente jurídico, a regulação do ponto de vista econômico e financeira, a regulação do ponto de vista da engenharia. Hoje, aqui, durante o dia, foi discorrido aqui sobre as tecnologias. E aí,
vamos buscar o que de tecnologia? Não tem. Não tem. Tecnologia para disposição e tratamento de resíduos é o que foi falado aqui hoje. É o aterro como fusível do sistema. É a valorização energética. A valorização energética dentro do aterro, através da extração do biogás, transformando o biogás em energia elétrica ou em biometano, ou a valorização energética com a incineração, ou então é o tratamento mecânico das embalagens e do orgânico. Faz uma rota separada para o orgânico, essa sim a gente deve investir, porque o orgânico é 40% do nosso lixo, e as embalagens. E as embalagens, e aí eu vou chamar a atenção dos senhores e das senhoras pelo seguinte, as embalagens têm um fator aqui importante, que nós esquecemos de colocar aqui hoje na mesa, que é a ferramenta da logística reversa. Aqui no Brasil, nós demoramos, a Política Nacional de Resíduos é de 2010, nós estamos em 2024, 2023. Nós demoramos para entender que a responsabilidade de pós-consumo é da indústria. Esse aparelho aqui vai virar resíduo um dia. E quem é o responsável por levar esse aparelho aqui para a reciclagem? Quem fabricou. Mesma coisa com o televisor, mesma coisa com essa cadeira, com essa mesa, e mesma coisa com as embalagens. Quando a gente fala de embalagem, nós estamos falando de quantas empresas, meus amigos, que produzem 90% ou mais, ou um pouco menos, das embalagens no mundo. Nós estamos falando de 6. Todo mundo aqui, pensa aí. Ó. Vamos lá, 1, 2, 3, sem citar o nome aqui, não passa de meia dúzia. Das empresas que globalmente colocam resíduos no mercado, embalagens no mercado. E são essas embalagens que são os recicláveis que nós temos interesse de devolver para a indústria. É o plástico, é o metal. Eu estava falando para vocês agora há pouco da surpresa que eu tive em 2 instalações que eu visitei na Suíça mês passado, que elas mineravam o resíduo. Elas iam atrás de metais preciosos e terras raras. Uma era na escória da incineração. Essa empresa ela recebia escória de outros incineradores suíços para ir buscar ouro, platina, prata e terras raras. E conseguia. E, segundo eles, era um bom negócio. Aí depois a gente perguntou, mas vem cá, no final das contas, o que você faz com essa cinza? Aí ele apontava assim, ó, Alemanha. Ia para um aterro. A Suíça não tem aterro, porque o aterro da Suíça está na Alemanha. Então, depois que a gente queima e fica com aqueles 20%, nós vamos precisar de um aterro. E esse aterro ele vai gerar chorume. E esse chorume precisa ser tratado. Nós não podemos também imaginar que não há valor no chorume. Com a tecnologia da osmose reversa, você consegue desmineralizar o chorume, purificar o chorume, transformando ele numa água ultra pura. Essa água tem valor. Coloca aí no Google o valor do metro cúbico da água desmi. É como o pessoal chama, a água desmineralizada. Aonde ela é utilizada? Em caldeiras. Em caldeiras. Uma torre, uma central de valorização energética, ela vai consumir água desmineralizada, porque essa água sem sais minerais, ela preserva a sua instalação da corrosão. Caldeiras, torres de refrigeração, a indústria farmoquímica. Então, hoje, nós temos tecnologia para transformar chorume em água. Nós temos tecnologia para gerar energia com resíduos. Temos tecnologia para produzir composto. Boa parte dos vinhos portugueses, dos vinhos espanhóis, dos vinhos franceses ou italianos que a gente bebe, ou quem não bebe, mas tem conhecimento, são adubados com composto orgânico. Na Lipor, por exemplo, que é a empresa concessionária lá do Porto, da região norte de Portugal, tem lá na parede de uma central deles lá, a central de valorização, como eles chamam, Central de Valorização Orgânica, CVO, tem lá as marcas de vinho que compram, pagam por um adubo, por um composto certificado, licenciado, carimbado pelo Ministério da Agricultura com qualidade. Está lá. Você vai reconhecer, não, esse vinho aqui eu conheço, já ouvi falar, esse aqui eu já bebi, que são utilizados, e também as fábricas de azeite também utilizam composto orgânico. Aqui no Brasil, nós vamos ter que enfrentar uma certa dificuldade de que se tem, principalmente dos agricultores, de utilizar o composto, porque também não adianta a Prefeitura de São Paulo, ou o governo de São Paulo, ou seja o que for, fazer uma aposta no composto, na compostagem, no desvio da fração orgânica, se não tiver para onde mandar isso.
Se a gente vai produzir um composto, depois vai ter que colocar o composto no aterro, opa! Né? Então, do ponto de vista da tecnologia, ela está aí. O que a gente tem que resolver no Brasil é fortalecer o instrumento concessão. Nós sabemos que aqui no Brasil não é o caso de São Paulo, do município de São Paulo, mas nós sabemos no Brasil do problema da insegurança jurídica dos contratos de concessionários de resíduos. Todos nós aqui conhecemos pelo menos um caso onde houve problemas. Isso não pode se repetir. Uma concessão tem que estar blindada. Ela tem que ser instrumento da regulação. O regulador tem que ser absolutamente rigoroso no cumprimento do contrato. A Câmara de Vereadores tem por obrigação fiscalizar o contrato. Mas a segurança jurídica dos contratos de concessão tem que ser garantida pelo poder público. E nós temos que ter uma tarifa que nós vamos pagar, do mesmo jeito que a gente paga a luz, paga o gás, paga a telefonia, nós vamos pagar uma tarifa que essa tarifa vai ser responsável pelo custeio e, de alguma forma, na verdade, de alguma forma não, de toda forma, ela vai ter que custear também a amortização do investimento que vai ter que ser feito. Seja em qualquer tecnologia que for, seja um aterro sanitário, com tratamento de biogás, com tratamento de chorume, seja um tratamento mecânico biológico, seja uma central de valorização orgânica, uma central de valorização energética, isso é investimento. Seja com dinheiro público ou dinheiro privado, isso vai ter que ser amortizado. E, para isso ser amortizado, tem que ter uma fonte de custeio. E essa fonte de custeio não pode ser outra que não seja tarifa, mesmo porque eu não estou falando novidade nenhuma, é o que a lei hoje manda. E, politicamente, a gente sabe que é desgastante isso. Está aqui o vereador ali do governo. Ele sabe a dificuldade que tem de dizer, porque na mesma hora qualquer cidadão vai falar, não aguento mais pagar imposto. Não, meu amigo, não é imposto. Você não tem um serviço, você não quer a rua limpa, você não quer educação ambiental, sensibilização, conscientização ambiental, não quer tecnologia, geração de energia, reciclagem, encaminhamento dessa matéria-prima para a indústria, valorização orgânica, isso tem um custo, isso precisa ser pago. E quem vai pagar somos nós. Porque, senão, a verba que tem que ser destinada para a limpeza pública, para a limpeza urbana, para a gestão de resíduos, ela vai competir com o aumento do funcionalismo, Edson. Ela vai competir com os investimentos que a cidade precisa fazer em habitação, que não são poucos, em alguns lugares em regularização fundiária, em educação, em hospitais, em pavimentação, em segurança. Está ali, no bolo do orçamento do município. Não, tira, tem que tirar. Do mesmo jeito que a energia funciona sem ter percalços, que a telefonia funciona sem ter percalços, da mesma forma como o saneamento hoje, a cobrança pelo saneamento hoje já acontece sem percalços, isso tem que acontecer com os resíduos. Eu acho que eu já falei demais, eu vou ficar por aqui. Então, a mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês, para o auditório, com muita humildade para a Prefeitura de São Paulo, é que o grande desafio ele está justamente na ferramenta, na engenharia econômico-financeira e tarifária. Essa aí é que é a concentração. Não nos preocupemos tanto com as tecnologias. As tecnologias estão prontas para serem oferecidas, compradas, projetadas, construídas. O difícil mesmo é colocar tudo isso que a gente quer em termos de modernidade na limpeza pública, na gestão de resíduos, funcionando. E, para isso, a gente tem que ter um compromisso político, que eu entendo que a cidade de São Paulo tem, na pessoa do seu prefeito Ricardo Nunes, e também entendo que as concessionárias que atuam no Estado de São Paulo têm toda a capacidade de absorver as tecnologias que são aí necessárias para que se ganhe a modernização a que se pretende. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Walter Plácido pela exposição e reiteramos o convite para a continuidade do seminário O Futuro dos Resíduos Sólidos na cidade de São Paulo, amanhã, 4 de maio, a partir das 9 horas, na Praça das Artes, situada Avenida São João, número 281, também com entrada pelo Vale do Anhangabaú. Estão encerrados os trabalhos de hoje. Boa noite a todos.